Hoje é dia... Tirei esses óculos pretos. Isso. Hoje é dia 9 Eu tô de... com dor de cabeça, tô danado. Hoje é 9 de fevereiro de 2023. Estamos aqui na casa da Tia Penha, da Exaurinha. Tia Penha, fala pra mim, como que foi a sua infância em Araxá? O que a senhora se lembra de Araxá? Ou de Belo Horizonte, a sua infância? Bom, eu sou de uma época que não existia televisão. Então a gente improvisava as coisas. Não tinha essa facilidade que as crianças hoje têm de pegar livro para colorir, a gente não tinha. Então tudo a gente tinha que fazer. A gente ia num lugar aqui perto da Avenida Silviano Brandão, que agora é Avenida, cobriram, que tinha muita argila. Então a gente apanhava argila e fazia bichinho, presépio de Natal, essas coisas. A gente fazia os brinquedos da gente. E o papai também fazia. Então, a gente não comprava. Não tinha o que comprar. Começa que não existia o plástico. Eu sou antes do plástico. Hoje tudo é com plástico, né? Não tinha plástico. Então, tudo era de lata, era de ferro, de pau, né? Não tinha facilidade que tem hoje para fazer as coisas. Mas era uma vida muito gostosa, era muito boa, a gente tinha muitas amizades, eram amizades puras, não eram amizades interesseiras. Era uma época, foi uma época muito boa mesmo. É pena que já passou. Me fala um pouco do Cruzeiro, não, Cruzeiro, né? Que você era jogador de vôlei do Cruzeiro, Sim. A senhora era jogadora de vôlei, não era? É. Me fala essa história. É porque eu estudava no estadual, que era ginásio mineiro. O ginásio mineiro é de um lado do quarteirão e o estádio do Cruzeiro era do outro quarteirão. Então a gente que era estudante atravessava para ver o pessoal treinar futebol. Mas os treinadores de futebol lá do Cruzeiro também tinham ligação com o estadual, que era um colégio público, mas era um colégio só masculino. E um padre achou melhor colocar a menina também. Eu fui uma das primeiras alunas do estadual, que era ginásio mineiro. Então, eram poucas alunas, eram 5, 6 alunas numa sala de 40 alunos. Mas os meus professores eram senhores, idosos. Não é esses professores que as moças professoras sentam em cima da mesa para conversar com os alunos. Não, os professores eram especializados, eram senhores. A gente chegava primeiro, entrava, assentava. Quando o professor entrava, todos se levantavam para receber o professor. Tinha um cerimonial todo especial. E o professor tratava a gente de senhora. Eu tinha 12 anos. Meu professor me chamava de senhora. Mas foi um tempo muito bom. Agora, quanto ao Cruzeiro, eles treinavam futebol e os técnicos de lá também entravam lá no nosso time, né? Dava palpite. A nossa professora de ginástica era mulher. Naquele tempo não tinha esse negócio de homem, não, era mulher. Então ela chamava Dona Diná, era chata, coitada. Então, E nós éramos poucas meninas. Nós jogávamos vôlei num campinho interno do colégio, porque tinha um externo que dava para a igreja São Sebastião. Mas não podia não, porque nós estávamos de calção, né? Não era short, não era calção. A gente estava de calção, não podia fazer ginástica daquele campo não, porque os soldados que vinham do 10º desciam a rua, ficavam no muro olhando as meninas fazer ginástica. Então nós fazíamos ginástica dentro do estado. Que tempo bom! Mas tudo passou. Aí eu comecei a jogar vôlei no Cruzeiro. Foi bom, porque a mamãe
coitada da mamãe, era uma mulher sofrida, trabalhadora, mas era que nos acompanhava, porque as moças antigamente não viajavam com rapazes para outras cidades, para jogar, fazer qualquer coisa, não. Então a mamãe é que sempre ia acompanhando as moças. A gente ia para Lagoa Santa, para esses lugares que tinham praças de esporte, a gente jogava vôlei com outras pessoas. Era uma das coisas que o Cruzeiro proporcionava aos alunos dele. Então a gente viajava bastante. Foi onde a Glorinha, a minha irmã, encontrou o primeiro namorado dela. Era um sargento muito fino, uma pessoa muito educada. Juraci. E tinha uma voz maravilhosa, cantava muito. E com isso nós ficamos muito ligadas à Lagoa Santa. Uhum. A gente ia muito lá para os bailes, lá, porque a base aérea era só de homens. Então tinha baile todo mês. E é do pessoal de lá, mas como nós éramos aqui do Cruzeiro, éramos convidados também. Então a gente ia muito lá, almoçava um almoço gostoso, um restaurante grande, ficávamos lá e depois jogávamos vôlei, era uma delícia. Esse militar, que foi o primeiro namorado da minha irmã, praticamente estavam noivos, a mãe dele era uma senhora viúva, uma senhora meio sistemática, tinha filho, tinha opção de coisa, era sistemática. E ela vivia às custas do salário dele, que era um salário alto. Bom, aí, quando ela viu que ia dar casamento, ela forçou a barra. Forçou e acabou o casamento. A Glória ficou numa tristeza sem fim. Então ela apanhou um vício, ela fazia assim. Lembra? Ela perdia ar e ficava puxando o ar. Nossa Senhora, até mesmo depois que ela conheceu o seu pai, ele ainda era assim. Por causa dessa implicação da mãe do Jurandir com o casamento. Mas não demorou nem 1 ano e meio. Ele morreu de acidente aéreo, perto de Juiz de Fora. A mamãe, que não era sopa nada, né? A mamãe era pessoa, filha de índio, você já viu, né? Não tinha finuras, não. Foi fazer uma visita a ela e falou, pois é, né? A senhora não quis o casamento dos nossos filhos. E agora? Ela estava morta. Nossa. Ela falou assim, a senhora tem razão. Se eles estivessem aí, seria bem melhor. Agora eu não tenho mais ele. Muito bom. Agora